Dando continuidade a esse tema, adorar em espírito, eu te convido a abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 12. O título diz assim: acerca da diversidade dos dons espirituais. Verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sem entendimento. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. Vamos ler junto o 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Ele reparte particularmente como Ele quer. E aí no verso 12 ele continua dizendo sobre a unidade dos membros do corpo. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais,
E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são menos honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores ou mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas e interpretam todos? Agora o 31 eu te convido a falarmos juntos, vamos lá. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E esse caminho é o amor. Vamos até o 14, só no verso 1. Diz assim, capítulo 14, verso 1, diz: segui o amor, que ele menciona no capítulo 13, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Nesse mesmo capítulo, lá para o 37, 14 e 37, para a gente finalizar essa leitura, diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos ensino são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Diante das Escrituras, Senhor, nós pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. São assuntos espirituais, são ações do Teu Espírito sobre nós, e nós pedimos, Senhor, capacitação para entender, capacitação para obter esses dons, capacitação, Senhor, para fluir neles, para usar aquilo que o Senhor confiar a cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor, estamos nessa manhã de bastante chuva, debaixo, Senhor, de algumas dificuldades, mas nós viemos aqui, Senhor, para engrandecer o Seu nome, para honrar o Teu nome, através de louvores, exaltações e adorações. E nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito ministre os nossos corações, trazendo clareza, trazendo discernimento, trazendo consciência a cada um de nós, sobre essas ferramentas tão magníficas, que o Senhor dispôs para a igreja, que nós aprendamos a receber e a usá-las, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já tivemos um momento agora de fluir. E aqui o Gilmar, né, a Rosângela diziam, né? Flua no Espírito, cante em línguas sobrenaturais, né? E assim por diante.
porque esse momento que a gente acabou de viver é um momento muito especial para a vida da igreja. E a gente precisa realmente reciclar às vezes, entender e até mesmo, como Paulo chegou para Timóteo, né, falou assim, olha, desperta o dom de Deus que está em você. Vamos recapitular algumas coisas? Eu comecei falando sobre adorar em espírito, no começo de setembro, e agora estou encerrando essas ministrações, e a primeira falava sobre adoração, e aí eu mostrei ali o que acontecia no tabernáculo e também no templo. Incrível o que Deus fez nesses momentos, né, tabernáculo e templo. E depois nós falamos em segundo sobre adoração diante do trono, que na verdade foi uma leitura, né? Nós ficamos aqui naquela manhã lendo algumas coisas a respeito de ocorrências que João presenciou ali nos céus, uma adoração incrível. E hoje eu queria falar sobre cânticos espirituais, que está dentro desse contexto que foi ministrado hoje, e talvez nós falaremos sobre adoração com recursos na próxima aula. E esse é o tema principal, né? Que o Senhor, Ele é Espírito, e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração, ela é um estilo de vida. Não tem como viver uma vida mundana, uma vida sem a presença de Deus, e chegar aqui e se derramar na presença dEle. Não é assim que funciona. A gente consegue fazer isso, e a gente chega aqui, começa a exaltar ao Senhor, e se solta na presença dEle, começa a cantar cânticos em português, começamos a salmodiar, depois eu falo um pouco melhor sobre isso, e podemos até cantar numa linguagem espiritual, cânticos espirituais, mas isso acontece quando a gente tem uma vida com Deus, uma vida de adoração, uma vida na presença dEle. E aí quando a gente se reúne, uns têm salmos, outros têm hinos e outros têm cânticos espirituais. Agora você imagina um cristão que passa a semana inteira sem pegar a Bíblia, semana inteira sem falar com o Senhor, sem orar. Eu acho uma coisa quase impossível, mas há pessoas que se denominam cristãos e não têm nenhuma vivência com o Senhor. E aí quando ele chega numa reunião caseira, numa reunião pública como essa, ele não consegue se derramar na presença de Deus, porque o que ele está cheio é de coisas do mundo, está cheio de novela, está cheio desses programas de repórter bem agressivos, né? Que o pessoal diz que se torcer alguns programas desses sai sangue, né? As pessoas que passam ali ouvindo músicas mundanas, né? Música secular. Depois, como que ela chega na presença de Deus com esse espírito todo abalado, né? E ela chega e pode adorar ao Senhor. Eu vou abrir aspas aqui, não está dentro do assunto, mas eu ouvi um vídeo que me marcaram essa semana, e o irmão Fernandinho, né? Aquele que ministra, nós cantamos muitos cânticos dele, e ele falava assim a respeito da música mundana, né, da música secular para o cristão. Ele disse assim: você já viu desculpa, mas eu vou ter que repetir o que ele falou, tá? Você já viu um corintiano cantar música do São Paulo? Ou do Palmeiras? Já viram? Né? E as torcidas organizadas? O que eles fazem? Eles lutam pelo seu hino, né? Eles lutam pela sua canção, pelo seu brado. Ninguém canta hino do outro. Ninguém. E ele perguntava assim: como que nós cristãos podemos ouvir música secular? Como que nós cristãos podemos ouvir e às vezes até cantar cântico do outro time? Pastor, isso não tem nada a ver. Irmãos, a música, ela rege o mundo. Tudo aonde você for, todos os lugares que você for, existe um som ambiente. Existe um som que comanda aquilo. E Satanás, ele é muito sagaz. E ele investe muito em música. Muito. Não há um filme, não há novela, não há um seriado, não há nada sem música. Sem música quase que não tem vida. E a gente teve uma noção
né? Ali só fazendo aquela leitura, é claro que a gente não consegue dimensionar o que é aquela adoração diante do trono, mas é música o tempo todo, é exaltação ao Senhor continuamente. E Satanás esteve lá, e ele sabe o poder da adoração, ele sabe o poder da música, isso é tão sério, que você entra em restaurantes, por exemplo, restaurantes fast food, né? Não vou dar nomes aqui, mas restaurantes, sabe, aquela coisa do você passar, pegar um hambúrguer e tal, ali não está tocando uma música romântica, você já viu isso? Ali é sempre uma música, é um negócio rápido, por quê? Porque se você entrar no ambiente, a música estiver muito muito romântica, muito, né, calminha e tal, você vai ficar mais tempo na mesa. E esses restaurantes não têm intenção que você fique na mesa. Por quê? Primeiro, você já passou no caixa, já comprou, e você dificilmente vai voltar para pegar a fila de novo, ok? Então, se o pastor já pegou, sentou, desocupa a mesa. Então, se você olhar as grandes redes, eles têm até rádio própria, porque ali toca o que eles querem que seja tocado, porque tem que ser rápido. Vai num restaurante mais nobre, num restaurante à la carte, por exemplo, onde você vai sentar ali com a sua amada, com o seu amado, né, com seus amigos, seus parentes, você vai sentar para degustar um super prato. Esse restaurante, geralmente, ele tem uma música calma, uma música romântica, uma música clássica, ou às vezes tem alguém com voz de violão fazendo algo bem suave. Por quê? Aquele restaurante tem uma outra característica. Ele quer que você sente, e que você coma, e que você tome café, porque tudo isso é pago, né? Que você peça sobremesa. Ele não tem pressa que você vá embora, né? Eles geralmente são grandes, são confortáveis, iluminações bem amenas, música muito gostosa de ouvir, muito calma e tal, porque esse restaurante não quer que você corra, ele quer que você coma, deguste, fique mais tempo, e vem o garçom com aquele cardápio, né, e te oferece aquela sobremesa assim, que só de você olhar, né, aquela coisa encantadora. E para esse bem-estar, existe uma música para isso, apropriada. Ali não toca rock, ali não toca samba, ali não toca nada dessas coisas muito agitadas, porque eles têm intenção que você fique lá e que você gaste mais. Falei duas coisas, mas podia falar sobre muitas em que a música ela tem total impacto na vida de todo mundo, até no ritmo das coisas que precisam ser feitas. Animais hoje são criados, alguns animais são criados a música clássica. Por quê? Porque para ele não se estressar, ai que chique, né? Iluminação adequada, música adequada, porque ele não pode se estressar. Agora, irmãos, há um poder muito grande na música, e nós como cristãos, nós não deveríamos ouvir música secular. Pastor, então tem que sair do mundo. É verdade, porque a gente ouve música o tempo todo, todo lugar que você entra está tocando algum tipo de música, mas há uma diferença daquilo que a gente ouve o tempo todo, e a diferença da nossa atitude. Eu chegar e ligar o meu rádio, eu chegar e ligar o meu fone de ouvido, eu chegar para ouvir algo que a gente chama de música secular. Só para fechar isso aí, por que isso tem impacto, irmãos? A música que te joga para baixo, ela mexe com a tua alma e te empurra para baixo, aquela música melancólica, aquela música deprê, né? Aquela música da fossa, né? Então se a pessoa tomou fora de alguém, ela geralmente não vai ouvir uma música, né? Ela vai ouvir uma música bem... para ela curtir a fossa, não é isso? Eu estou te falando isso porque eu quero que você entenda que a música, ela mexe com a gente em todo o tempo. E você, às vezes, você leu a palavra, você orou, você tem um tempo com Deus, mas você entra no seu carro e liga uma música secular. Tudo aquilo que você recebeu, você perde agora. Porque a música secular, ela tem poder de mexer na sua alma e até no seu espírito. E Satanás, ele investe, irmãos, a gente podia, que não é o tema hoje, eu não posso me aprofundar aqui, mas para que os famosos cheguem à fama, a grande parte deles precisam fazer pacto com Satanás. Sim, músicos que ficam muito famosos, que ficam muito poderosos, que ficam milionários,
eles precisam fazer pacto para a fama. Você já viu que no mundo cristão também, aqueles que se destacam bastante são pessoas que estão muito diante de Deus. E aí Deus começa a fluir e dá músicas e louvores incríveis. E essa pessoa se enche, ela invade as rádios, ela invade as redes sociais. E isso veio de Deus. Muitos, por causa dessa fama, se perdem depois. Mas geralmente começam com sinceridade. Então eu fiz esse parênteses, nem estava no plano falar, mas nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve e com aquilo que a gente fala. Os olhos, eles são uma porta de entrada muito poderosa. Os ouvidos são portas poderosíssimas de entrada. E a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente coloca para dentro. Posso ouvir um amém? Eu sei que é indigesto para algumas pessoas, eu sei que muitos de vocês estão libertos da música secular, estão libertos da novela secular, estão libertos, né, de filmes seculares, etc. e tal. Agora, se você não está livre, fala com o Senhor. Eu não estou aqui para te acusar, nem conheço sua vida, nem sei o que você faz ou deixa de fazer, mas eu estou aqui ministrando algo de Deus para o seu coração, para que cada vez a gente possa viver em santidade e em novidade de vida, amém? Sem misturar os ambientes. No tabernáculo, o Senhor deu ordens específicas. O pastor Rodrigo falava ontem na nossa reunião de liderança, que o Senhor se preocupava com a bitola do cano que ia passar no varão, né? O varão que ia passar na arca. Ele se preocupou com o produto, com o detalhe, com o tipo de metal, com o tipo de madeira, com o tipo de cortina. Tudo foi descrito pelo Senhor diretamente a Moisés, e ele pegou ainda pessoas e capacitou pessoas para elas executarem esses trabalhos de artistas. O Senhor ainda falou: eu estou capacitando fulano, beltrano, ciclano, para eles fazerem esse trabalho. Não é qualquer um que vai fazer, eu estou capacitando, porque eu quero que o tabernáculo seja nesse padrão. Todos os detalhes o Senhor passou para ele. E aí depois a gente ministrou que agora não existe mais esse tabernáculo, né, esse templo. Isso aqui não é mais como era o tabernáculo, nem um templo, porque agora isso aqui é um lugar sagrado, consagrado, que o Senhor nos dá para proteger da chuva, né? Porque nem todo mundo tem isso, né? A gente vê irmãos na África, em outros lugares aí, que eles fazem cultos debaixo de uma árvore, e pegar uma chuva dessa, né? Debaixo daquele solzão queimando, né? Diga assim: eu sou a casa de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, é isso aí. Então nós somos um espírito. A gente valoriza muito o corpo, né? O espelho que dirá. Mas nós somos um espírito que tem uma alma e que habita nesse corpo por algum tempo. Tudo bem? Então nós é que somos morada de Deus em espírito. Adorar, eu falei um pouco aí, fazendo uma conexão dessa adoração em espírito através da música. Então falei aqui brevemente, fazendo uma comparação, que o corpo é o átrio, é a área externa. E depois a gente caminha na adoração para um lugar santo, que representa a alma. E adorar em espírito e em verdade é como no templo, se fosse o lugar santíssimo ou o santo dos santos. É um caminho. É isso que o Gilmar e a Rosângela fizeram hoje, né? E a equipe. Eles começaram a ministrar e foram aprofundando e foram levando a gente. Chega no momento, né, que a gente começa a salmodiar, a gente começa a cantar. Agora imagina se eles não tivessem essa sabedoria e eles ministrassem o inverso. Eles chegassem aqui: irmãos, vamos salmodiar o Senhor, vamos cantar em línguas. Você acha que seria legal? Porque a gente não está preparado, a gente não passou por esse caminho para
já chegar ali. Então também eu ministrei lá atrás que a adoração através da música ela é um caminho espiritual a ser percorrido, é um ambiente como esse que a gente viveu agora há pouco, né? Um ambiente especial. Depois nós ministramos também sobre a adoração diante do trono, que é algo impressionante, e nós lemos vários textos do Apocalipse. Aqui na verdade nem foi muito uma ministração, né? Nós ficamos aqui vendo como que os anciãos fazem, como eles se prostram, eles tiram suas coroas e lançam, como os 4 animais, né? Os serafins, e eles têm 6 asas, né? Com 2 voam, com 2 cobrem os pés e 2 cobrem o rosto, e eles voam, e eles estão sempre diante do trono, fazendo todas aquelas menções que nós lemos juntos, né? E anjos, arcanjos, querubins, serafins, milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas diante do trono fazendo essa adoração, né? Aí está uma imagem representando essa adoração. Irmãos, olha que gostoso, o céu é um ambiente de adoração contínua. João disse que é dia e noite. Esses seres, essas pessoas, eles estão diante do trono ali o tempo todo. É que lá não tem dia e noite, né? Mas para a gente entender, ele fala assim: dia e noite, eles estão diante do trono, declarando santo, santo, digno é o Cordeiro que foi morto, de abrir os selos e desatar. E aí, eles ficam o tempo todo repetindo aquele ambiente. Deus já é soberano, Deus já é supremo. Será que Ele precisa ser adorado continuamente assim? Na habitação dEle, foi declarado que é desse jeito que a coisa acontece. Agora, olha o nosso privilégio, a gente também, como igreja, a gente se conecta a essa adoração que está acontecendo lá. Ele diz assim, ó, quando vocês se reúnem, quando vocês estão juntos, há um poder, ele diz, porque quando vocês estão juntos, eu estou no meio de vocês, e aí é que acontece essa conexão. Por isso, irmãos, que a música sagrada, a música sacra, ela tem o poder de trazer a presença de Deus. Ao contrário, ela tem o poder de repelir o Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor procura uma igreja que o adore em espírito e em verdade. O que é? É uma adoração mais profunda. E irmãos, isso a gente precisa aprender. A gente precisa aprender, porque tem irmãos que vieram de religiões e de igrejas que não tinham essa intimidade com o Senhor, não tinham essa liberdade com o Senhor, e às vezes tem até dificuldade de ver essa liberdade que a gente tem, né? Essa coisa gostosa que a gente se solta e a gente canta, a gente brada. Então tem pessoas que têm dificuldade com isso, e a gente precisa ensinar e mostrar nas Escrituras que o que nós estamos fazendo aqui não é uma coisa da alma, da emoção. Nós estamos fazendo aqui um cumprimento daquilo que o Senhor nos ensina e deixa disponível para nós. Amém? 1 Coríntios 12, 31 diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que no capítulo 13 está falando a respeito do amor. Mas eu quero que você se conecte com essa palavra: busquem com dedicação os melhores dons. Próximo. 1 Coríntios 14, 1 diz: sigam o caminho do amor. E olha lá, busquem com dedicação os dons espirituais. E aqui, olha que interessante, ele destaca um dom, entre muitos que tem, ele destaca um para a igreja. Ele diz assim, ó, procure o dom da profecia. Olha que legal, tem tantos dons, mas ele destaca, ele faz menção de que procure o dom da profecia. E mais um, 1 Coríntios 14, 39, 40 diz: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência
e com ordem. Antes desse, deixa eu falar um pouco sobre a busca. Você entende que quando o Senhor está falando para nós buscarmos, é porque isso não é algo automático. Nós precisamos desejar dons. Quem tem aqui uma casa ou algumas casas, terrenos, apartamentos, quem tem um carro, uma moto, uma bicicleta ou qualquer coisa, tudo que você tem, ou até a roupa que você está vestido, o relógio, o celular que você tem, tudo começou de um desejo. Você desejou e aí você trabalhou, foi lá na Casas Bahia, comprou o celular em 24 vezes, não é assim? Que a gente fala, eu vou lá tirar um celular, eu vou lá tirar uma TV. É um sonho, é um desejo, eu vou lá em algum lugar e vou comprar. Se eu não tiver a grana à vista, vou ver a menor forma de pagar juros, mas eu vou comprar algo para mim. Porque ele nasceu como? Ele nasceu com um desejo. E aí esse desejo nos impulsiona a trabalhar, fazer horas, fazer um monte de coisa, para a gente adquirir aquilo ali de que nós desejamos. E nos dons do Espírito, eu queria que você deixasse isso entrar no teu coração. Nós precisamos desejar ter dons do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O batismo com o Espírito Santo é uma imersão. Batismo é imergir, é uma imersão, é uma experiência única e muito especial para o cristão. Pastor, é possível ser cristão e não ter essa imersão, não ser batizado com o Espírito Santo? É possível. Aí a gente teria que parar, um tempo para estudar sobre isso. Mas o batismo, ele é uma experiência que nós não recebemos no dia da nossa salvação. Na salvação, a gente recebe a morada de Deus em espírito. Ele vem fazer morada e ele vem selar as nossas vidas. Mas o batismo é uma experiência. Veja Jesus. Jesus, ele viveu, ele trabalhou, ele fez uma série de coisas, mas a partir do batismo com o Espírito Santo, aquela descida do Senhor sobre ele, e aí ele foi para o deserto e começou o seu ministério. Os irmãos saíram de Jerusalém, por exemplo, na casa de Cornélio, eles chegaram lá e eles começaram a ministrar, e aí o Espírito Santo desceu sobre eles. E outros, eles chegaram e perguntaram: em que vocês são batizados? Um batismo de João. Não são batizados ainda com o Espírito Santo? Não somos. O batismo, ele não é automático. Tem gente que acredita nisso e eu respeito, tá bom? Se você acredita que o batismo com o Espírito Santo acabou, que ele não faz mais isso, tudo bem, tá? Eu não estou aqui para confrontar ninguém, eu estou falando aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, e a experiência que eu tenho é essa. E eu creio que não é automático. Não é automático. No ato da conversão, ele tem que haver uma busca. Pastor, será? Se fosse automático, irmãos, todos os cristãos teriam dons sobrenaturais. E se você quiser que eu faça uma experiência, eu faço. Não vou fazer porque não é legal. Mas se eu falar que quem tem dons espirituais, muitas pessoas vão ficar de braços abaixados, porque não tem. E se você recebesse no dia da sua salvação, por que você não tem? Entende? Que não é automático. Se fosse automático, todos teriam dons sobrenaturais. E todas as igrejas seriam abundantes nos dons do Espírito. Você acha que é assim? Não é. Um grande número de igrejas e cristãos sequer acreditam no Espírito Santo. Jamais tiveram uma experiência com Ele. Eu já fui em reuniões, em lugares em que quando você passa na portaria, você recebe um livreto, até os minutos que o irmão tal vai falar. Existe uma programação, irmãos, tem lugares que não tem essa liberdade que a gente tem aqui. Você passa, você já recebe o script ali do culto, o irmão tal faz essa oração, o tal faz essa oferta, o tal canta música, a música já está lá escrita, essa, e depois isso e assim por diante. Igrejas que não acreditam no Espírito Santo, não acreditam na Trindade e não tem nenhuma imersão com Ele.
Se fosse automático, seria algo natural. Todas as igrejas cheias do Espírito Santo, fluindo. E aí ele fala assim, o Senhor fala assim para os discípulos, né? Olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Até que vocês sejam revestidos do alto. Não se espalhem, não se distraiam, fiquem. E aí naquele dia, o Senhor derramou sobre eles o derramar do Espírito Santo. Não é automático, nós temos que buscar. Nós estamos lendo aqui, né? E ninguém pode falar que eu não estou lendo a Nova Aliança, né? Estou lendo o Novo Testamento, e aqui está dizendo que procurai com zelo os melhores dons. E ele vai ensinar, e a gente pode depois tirar dias para falar sobre esses dons, e nós precisamos ir atrás. 1 Coríntios capítulo 14, 19 diz: todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a 10.000 palavras em línguas. Olha que interessante. O que nós fizemos agora há pouco, a gente foi levado para um ambiente de exaltação, glorificação, e até mesmo, quem sabe, pôde cantar em línguas sobrenaturais. Tudo bem? Ok. Agora, o que Paulo está falando é diferente. Ele está falando de ensinar. Então imagine aqui, por exemplo, eu chegando aqui, ou qualquer outro pastor, e subir aqui e começar: irmãos, graça e paz, amém, não sei o quê. Então vamos lá. Você está sendo edificado em alguma coisa? Não, e ele está falando, quando for ensinar, não faça isso. Não fale em línguas, porque você está ensinando, e não vai ensinar numa língua que nem você mesmo conhece. Eu não conheço a língua que eu falei agora, mas essa língua ela é espiritual, e o meu espírito ora bem. O meu espírito ora ao Senhor. Eu estou aprendendo umas coisas novas sobre isso, que estão mexendo com a minha estrutura. Aprender uma nova forma de orar em línguas. Estou vendo umas experiências de alguns irmãos, e ela está mexendo comigo, eu já estou praticando isso. Então ele diz, quando for ensinar, não faça isso, não use as línguas, ela não é para esse momento, tá? Porque senão a gente se bloqueia e acha que não podemos fazer nada. Mas não, ele está falando sobre ensino. Tem um pastor que eu admiro muito, e ele diz que quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles não tinham instrução, eles vieram de uma igreja tradicional, que não falava sobre o Espírito Santo, como muitas hoje não falam sobre demônios, né? Não falam uma série de coisas. E ele disse, eu vim de uma igreja que o Espírito Santo, a única coisa, ele era citado na Bíblia, que eles liam, mas eles jamais falaram sobre ele, jamais ensinaram e jamais tivemos alguma experiência. Ele falou, depois eu comecei a conhecer esse negócio, e eu comecei a buscar, e quando eu recebi, alguns amigos meus também na adolescência receberam os dons espirituais e o falar em línguas, eles chegavam assim, eles não tinham instrução, tá bom? Aí eles chegavam assim, e aí Nilão, passa, tudo bem? Hey! E eles falavam assim, hey, que te lima, que telemi, onda lá, telebi, onda lá vai. E tchai, me deu, onda lá, vai ser cantar lá, onda lá, bicho. Eles não tinham instrução, e eles falavam um com o outro em línguas, e alguém viu eles praticar isso e disse, irmão, vem cá, isso não é para ser dessa forma. E aí essa pessoa mais instruída ensinou eles que essa era uma língua espiritual para orar ao Senhor, não era para eles trocar ideia, porque eles achavam engraçado, eles tinham recebido uma língua diferente, um negócio muito sobrenatural, e ninguém falou como usar, então eu uso do jeito que eu acho que é. E eles começavam, meio que, se tornou até uma brincadeira, porque ele diz que eles eram adolescentes, e eles faziam isso, começavam a falar em língua um com o outro, porque eles não tinham instrução. Mas as línguas não são para ser usadas dessa forma, tá bom? Eu estou construindo esse pensamento contigo, para a gente destacar e separar o que é uma coisa e o que é outra, porque aí a gente tem medo de falar em línguas na igreja, a gente tem medo de cantar em línguas sobrenaturais, a gente tem medo de uma série de coisas, mas a gente tem que entender que quando Paulo está falando aqui, ele está falando, eu prefiro, né? Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui, quem aqui ouviu eu cantar em línguas sobrenaturais hoje? Quem ouviu eu cantar hoje?
Mas como que você ouviu? Eu estava lá no fundo, lá, sozinho, ninguém me ouviu. É isso que eu quero dizer. Há momentos, eu não estava com o microfone, eu não estava em lugar nenhum, então assim, eu estava lá, você já deve ter ouvido em outros momentos, né? Mas hoje, eu quis dizer hoje mesmo, né? Hoje eu estava lá no fundão, naquele ambiente, eu estava cantando e ninguém ouviu. Mas eu estava cantando ali em cânticos sobrenaturais. E eu não atrapalhei ninguém, ninguém me atrapalhou, e eu estava ali cantando uma canção perfeita. Porque a oração que a gente faz em língua, ela é perfeita, uma conexão direta com o nosso Deus. E cantar em línguas sobrenaturais é a canção mais perfeita que existe, porque ela não tem intervenção da minha mente. Puseram pessoas, né, para estudar a mente e falaram se eu não me engano, era um católico, um budista, um monge, né, católico, um budista e um pastor. Puseram eles e colocaram aqueles aparelhos todos para medir a respeito de que como o cérebro se comportava quando eles rezavam. Então pediram para o padre rezar, e o padre pegou uma reza e fez, e os seus cérebros lá nas máquinas mostravam a atividade cerebral dele. Ele estava pensando para produzir aquela reza, né, aquela oração dele, e a sua mente estava conectada. Pediram para o budista, também agora faça a sua oração, e ele começou a fazer oração, e a sua mente ativa, praticando ali tudo aquilo que ele estava pensando, e os seus neurônios ativos, e tal, e aí chegaram o pastor, agora você pode orar nessa língua, que você, e ele começou, e a máquina estava zerada, porque a gente não usa a mente para falar em línguas, porque nós não entendemos, tá? Depois eu vou entrar num outro dia sobre falar em línguas, mas a língua sobrenatural e o cântico sobrenatural, ele é o nosso espírito direto com o Espírito de Deus, sem interferência da nossa mente, amém? Então a gente está ali fazendo esse tipo de conexão com o nosso Deus, mas é independente da nossa mente. Por exemplo, eu não consigo falar, mas eu consigo ler a Bíblia falando em línguas. Para mim é um pouco difícil ainda, mas o pastor Antônio, por exemplo, ele aprendeu, ele treinou, e ele fica lendo a Bíblia, está lendo português, castelhano, né? Mas ele está falando em línguas. A gente pode fazer um monte de coisas da nossa vida falando em línguas. Por exemplo, dirigindo, lavando louça, lavando roupa, fazendo coisas, né, que você está ali sozinho, você pode estar ali, porque a sua mente não está nem sendo usada. Às vezes a gente até precisa voltar, né? Porque nós estamos orando em línguas e a mente começa a vaguear para as contas, para os boletos, para o aluguel, né? A gente, volta aí, né? Mas porque é interessante, é o nosso espírito orando com o Espírito de Deus. Olha lá, agora a gente vai entrar no assunto sobre cantar em línguas. 2 textos do Novo Testamento usam essas 3 palavras juntas: salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos junto lá? Vamos lá? Salmos, hinos. Ok. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Olha aí, Novo Testamento, gente. Se nós não tivermos os dons das línguas, se a gente não tiver recebido ainda e não cantarmos em cânticos em línguas sobrenaturais, nós temos parte desse versículo. Salmos, ele diz ali, louvando a Deus com salmos. Então, nós aqui cantamos muitos salmos mesmo, né? Lídia de Davi, de outros irmãos, e a gente canta muito, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, né? E aí a gente podia, muitos salmos. E ele diz, façam isso, usem os salmos, cantem eles. Cantem hinos,
E os hinos, eles são aqueles que são mais direcionados para o Senhor, para a sua autoridade, para a sua grandeza. Por quê? Porque tem cânticos de comunhão, cânticos de quebrantamento, tem outros tipos de cânticos. Mas hinos, eles são aqueles que são direcionados mais para a grandeza, a majestade, o poderio do nosso Senhor. Amém? Hinos. E aí ele fala sobre cânticos espirituais. E aí? Isso que a gente praticou aqui de manhã, agora há pouco, são cânticos espirituais. Você pode cantar tanto mas eu posso cantar, eu posso salmodiar também, porque a gente vai ver daqui a pouco que o cântico espiritual é um cântico inspirado, com uma inspiração direta do Espírito Santo. Mas eu não vou me adiantar, porque às vezes eu passo à frente das minhas anotações. Efésios 5, de 18 a 19 diz, olha, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, que há contenda. Irmão, onde tiver contenda, fofoca, mexerico, reclamação, cai fora disso aí, né? Não fica nesse ciclo não, porque isso embriaga. As más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Eu tenho a experiência de pessoas que às vezes vê a gente aqui no púlpito e tal, e fazendo as coisas e tal, e depois ela falou, nossa, eu não imaginava que você era assim, que você era dessas, e tal, enfim. Foi porque você não me conhecia, você nunca falou comigo, né? Ou a gente nunca teve a oportunidade de conhecer. Então, quando você conhece, isso muda. Então, irmãos, sai fora desses irmãos que isso contamina, tá? Não vos embriagueis com vinho que há dissolução, há contenda, mas é para fazer o quê? Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos. De novo, salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui ele acrescenta, né? Ele fala, falando entre vós, entoando e louvando, dessas três formas: salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais é o que nós estamos falando hoje, e esses dois de cima a gente pratica com mais facilidade, e esse último a gente precisa aprender mais. 1 Coríntios 14, 12, diz assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, vós que desejais, é uma atitude minha, uma atitude nossa, nós precisamos desejar. Vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar, abundar neles. Para quê, irmãos, dons sobrenaturais? Para quê? O Senhor quer edificar a igreja através de dons sobrenaturais. E ele diz, pelo que o que fala em língua estranha, ore para que interprete. Então, se nós já recebemos, essa é a minha oração por muitos anos, eu ainda não recebi essa tal dessa interpretação, mas já aconteceu de eu estar orando em alguma reunião, e alguém chegar e interpretar o que eu estou orando, é super legal, né? E o Senhor deu a interpretação para ele, mas ele disse que eu posso orar, e eu posso pedir, e eu tenho pedido a interpretação, eu quero interpretar, amém? Mas ele diz assim, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Eu posso pedir. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, que é o que eu te falei agora até sobre essa questão da mente. E olha o último que ele diz, que farei pois? Leia comigo, vamos lá. Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Vê que são coisas bem diferentes. Orar com o espírito e orar com entendimento. E agora olha o que ele diz ali em amarelo. Vamos lá. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Há duas formas de cantar. Cantar em espírito e cantar com entendimento. Isso para mim fica muito claro que
Um é com entendimento e o outro é sem entendimento. E a única vez que eu oro ou cante sem entendimento é com línguas sobrenaturais. E nesse momento eu não tenho domínio dessa língua. Essa é uma língua, né, que eu costumo dizer que é a língua do nosso pai, não esse pai, né? Esse pai eu falo a mesma língua com ele, a gente fala em português. Ele podia ter aprendido sueco com o avô, o pai, avô, né? E ensinado a gente, mas nós só sabemos português. Então, a língua desse meu pai é português, mas a língua daquele pai, ela é sobrenatural. E por isso que eu digo, procure, porque o Senhor quer te dar línguas de conexão direta com Ele. Amém? E Ele também ensina aqui para que a gente cante com a sabedoria, com inteligência, e a gente cante também em espírito. Eu canto com entendimento e eu canto com o espírito. Nos textos acima falam esses três tipos de música, né? Então eu já explanei o que seriam os salmos, os hinos e fazer por último aí uma menção sobre cânticos espirituais. Vamos ver essa definição. Cânticos espirituais, a palavra cânticos espirituais, ela apresenta uma origem do grego, derivada de kantós, eu creio que é assim que pronuncia, equivalente ao canto pneumáticos, que significa canto do Espírito. Essa é a tradução. É isso que está na nossa Bíblia. Canto do Espírito Santo. Diferente das expressões salmo e hino. O cântico espiritual, ele remete à prática e à música inspirada por Deus. Olha que legal. É uma nova forma de cantar. Então, a gente quando está aqui, né, quando o ministro, que nem eles fizeram hoje, eles soltaram um tempo ali de final, né, só tocando, e a gente começa a cantar a nossa música, né? A gente começa a cantar em português e exaltar, que a gente chama isso de salmodiar, e a gente também pode cantar cânticos sobrenaturais, cânticos em línguas, tá? Então, esse é um cântico que ele é inspirado na hora que a gente está adorando. E isso não só na igreja, isso numa reunião caseira, isso na nossa vida ali íntima com o Senhor, né? Às vezes eu pego ali o meu violão e eu começo a cantar em português, e daqui a pouco eu começo a salmodiar e depois eu começo a cantar em cânticos espirituais. Essa conexão que o Senhor quer que a igreja pratique. Cânticos sobrenaturais. Cânticos dirigidos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E para fechar, nós estamos aqui, irmãos, aprendendo. Você lembra quando você começou a andar? Não, né? Ninguém lembra. Acho que a gente era muito pequenininho. A gente não lembra, mas a gente vê nos nossos filhos, no filho dos outros, como que é aprender a andar. E a criança, ela começa geralmente engatinhando, depois ela começa a sentar, fica equilibradinha, e ela vai subindo nas coisas, derrubando as toalhas, né, fazendo aquela bagunça toda, fica em pé, e vai até a hora que o papai e a mamãe, não, vem aqui, e ela faz aquele sacrifício e tal, e dá aquele espacinho, e aquela comemoração toda. Andar de bicicleta, então, né, eu pus aí, porque é uma coisa já bem mais difícil, porque demanda equilíbrio, né? Tem pessoas que não andam de bicicleta até hoje, né? Ficaram com medo, tomaram um tombo e tal, e abandonaram esse negócio para lá. Mas tudo na vida, a gente pode aprender, e tem que nascer o desejo no coração. Eu, depois dos 50, não sei o que aconteceu, virou alguma chave dentro de mim, que depois dos 50 eu estou fazendo coisas mais radicais do que eu fazia antes dos 50. Vivi 50 anos para ficar meio radical depois, né? Devia ser o contrário, agora devia estar sossegando, estou querendo pular de paraquedas, estou querendo fazer umas coisas malucas aí, né? Mas nasce no desejo. É o desejo de fazer umas coisas loucas, radicais, gostosas, essas aventuras, e aí tem coisa que até para a gente fazer precisa aprender, né?
E a gente talvez tenha coisas que precisamos até fazer cursos para aprender. Eu gostaria que, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, houvesse um despertar no seu coração, para você desejar ter dons sobrenaturais do Senhor. E recebendo dons, a gente possa se enquadrar nessa palavra, né? Ao ponto de nós começarmos aqui a salmodiar, cantar. Um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico espiritual. Irmão, você imagina só 50% dessa igreja cantando e salmodiando ao Senhor de forma sobrenatural. O que vocês acham que vai acontecer com esse lugar? Vocês acham que essas estruturas vão aguentar? Vocês acham que o mundo espiritual aqui vai suportar? Vocês não acham que a conexão celeste, né? Eu tenho amigos que contam de experiências de que eles estavam ministrando e os anjos começaram a ministrar nas caixas de som, começaram a tocar os instrumentos. E nós temos essa manifestação. Aqui a gente não adora anjo nenhum, né? Aqui a gente está para adorar ao nosso Senhor. Mas eles fazem parte das nossas reuniões. Pessoas já testemunharam, né? Vendo rios de águas vivas aqui. Pessoas testemunharam exércitos entrando. Pessoas testemunharam que havia corais cantando. Pessoas que viram anjos dançando aqui na frente, bailando. Enfim, uma série de coisas. Porque quando a gente está adorando o Senhor numa conexão maior, mais forte, mais profunda, os céus começam a se manifestar no meio da gente. Eu desejo isso para nós. Eu desejo a gente bem piradinho no Espírito Santo. Se você gosta daquela igreja assim, eu já vou te aconselhar, irmão, muda de igreja, com todo carinho te falo, mas assim, vai para uma igreja que gosta do silêncio. Aqui a gente gosta da liberdade do Espírito Santo de Deus. Aonde há o Espírito de Deus, aí tem o quê? Liberdade. Não é bagunça, tá? Não é bagunça, não é libertinagem, não é fazer coisa errada, mas é se soltar na presença de Deus, né? Não estou falando aqui que a gente tem que gritar, que a gente tem que fazer um monte de coisa, não. Isso quem ministra sobre nós é o Senhor. Porque cada um de nós age de uma forma diferente. Um adora meio no silêncio, outro adora um pouco mais barulhento, um adora rodando, outro adora sentado, né? Mas enfim, o que a gente precisa é estar aberto para o mover do Espírito Santo de Deus e a gente não se assustar. Nós temos um pastor que, apesar da idade dele, ele vive falando aqui para nós algo que ele crê e nós cremos também, que o Senhor fará ainda uma grande obra no nosso meio, uma obra gloriosa, e Ele está preparando essa igreja para isso, a gente está crescendo para isso, e nós vamos nos aprofundar disso, porque nós queremos a liberdade e o mover do Espírito Santo de Deus entre nós, cada vez maior, cada vez mais intenso, amém? E aí, encerrando, depois é um tema para um outro momento, mas há muitos dons do Espírito que nós precisamos desejar, e está listado alguns aí, por exemplo, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, poder de operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, existem línguas sobrenaturais e variedade de línguas sobrenaturais, e interpretação de línguas e outros também. Então, tudo nasce, queridos, no nosso coração, a gente desejando fazer e obter essas coisas. E eu fecho essa palavra dentro do tempo, dizendo que a próxima sexta-feira é uma reunião, a gente faz uma reunião uma vez por mês para interceder. Amém? Pastor, o que a gente vem fazer aqui? Aqui a gente vem clamar pelo sobrenatural, e ponto. A gente vem aqui para dizer: Senhor, enche-nos mais de Ti. Nós queremos ficar embriagados com o vinho do Espírito Santo.
enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. E o que nós mais queremos é a presença gloriosa de Deus em nosso meio, quebrando todo o jugo religioso, quebrando toda a tradição, quebrando todos os bloqueios, tudo aquilo que nos prende, que nos amarra de nos soltar na presença do Senhor e glorificar a Ele como Ele merece, como Ele deseja, como Ele ensina. Precisa orar. Nós precisamos orar como igreja. E na próxima sexta-feira, o que está no meu coração, eu vou ministrar sobre o falar em línguas. E eu vou fazer uma ministração breve, e depois nós vamos ministrar sobre as pessoas que desejam dons espirituais. Se você já tem e quer mais um, venha. Se você não tem, venha. Porque nós vamos juntos orar por isso, e depois nós vamos clamar por outros motivos, por outras situações que nós temos de necessidade como igreja. Mas você está convidado, próxima sexta-feira, 20 horas, para a gente vir aqui adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Contamos com você nessa guerra, nessa luta. O Senhor é conosco. Graça e paz.